do tempo eu recebo essas perguntas aqui. Provavelmente você que está desse lado já se fez essas perguntas. Ou alguém já fez essas perguntas para vocês, que são as dúvidas diárias. Comprei uma casa, tenho que declarar imposto de renda, né, professor? Comprei um carro, tenho que declarar imposto de renda, né, professor? Porque eu comprei um carro, eu não declarava imposto de renda. Doei dinheiro para minha mãe, tenho que declarar imposto de renda? E as movimentações de Pix? Esse daqui é o que eu mais recebo ultimamente. Fiz movimentação de Pix, tenho que declarar imposto de renda porque eu fiz movimentação de Pix? E investi em CDB, tenho que declarar imposto de renda? E o MEI? O MEI precisa entregar IR também? Mas qual que é a diferença do MEI CNPJ pro MEI pessoa física? Tem diferença? Galera, isso aqui eu recebo basicamente todo santo dia. É impressionante. É quase todo dia eu recebo esse tipo de pergunta. Quase todo dia. Aí a gente entra numa questão aqui, né? Se nós que começamos a estudar imposto de renda, se nós que começamos a trabalhar com algumas questões de imposto de renda, já fazemos esse tipo de pergunta algumas vezes, imagina quem não tem noção nenhuma de imposto de renda. Imagine o nosso cliente. Será que ele se faz esse tipo de pergunta? Será que ele se questiona? Para pensar. Isso aqui faz a gente chegar numa situação específica. Quem precisa entregar imposto de renda? Quem precisa entregar imposto de renda? Vocês têm isso muito claro? Quem precisa entregar? Olha só, o professor trouxe um belo de um resumo para vocês aqui. Primeiro de tudo, falando de rendimentos, né? Na parte de rendimentos. Rendimentos. Quem recebeu acima de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis precisa entregar a declaração do imposto de renda. Salários é um rendimento tributável. Recebimento de aluguel é um rendimento tributável. Recebimento de pensão alimentícia é um rendimento tributável. Tranquilo? Quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de rendimento tributável precisa entregar imposto de renda. E como que eu vou saber, professor? Ou é só você pegar os seus informes de rendimento. Soma ele. Tem um campo específico no informe de rendimento que mostra isso para você. Olha só, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Quem recebeu acima de 40 mil de rendimento isento ou não tributável precisa entregar imposto de renda. Professor, mas me dá um exemplo, né? Que tipo de rendimento isento? Doação. Doação é isento. Sabia disso? Todo mundo fica se questionando. Ah, em quanto de doação eu preciso fazer para eu pagar imposto de renda? Doação é isento. De imposto de renda, doação é isento. Tem outros tributos que a doação vai acabar aí entrando, tem que tomar um pouco de cuidado. Tem o ITCMD, que é o imposto estadual. Mas a gente não está falando de imposto estadual aqui. A gente está falando de imposto de renda, que é um tributo gerenciado pela Receita Federal. Cada estado gerencia o seu tributo, igual o ICMS, que é gerenciado pelos estados. Ali tem um tal de ITCMD, que incide sobre algumas questões de doação. Você precisa observar o que o seu estado está aplicando, tá bom? Mas para critério de imposto de renda, a doação é isento. Ah, então eu posso doar e não vai ter imposto de renda? Não. Mas se você receber acima de 40 mil de doação, que é um rendimento isento, você não pagou imposto de renda disso, mesmo sem pagar, você precisa entregar a declaração do imposto de renda. Você precisa prestar as contas com o leão. Tranquilo? Da aposentadoria entra. Aposentadoria é o quê? Não é um salário? Aposentadoria é um salário, né? Então entra. Só que na questão dos aposentados tem um desconto, tem um benefício que a Receita Federal dá, que o professor vai falando aí durante a aula. Além aí de alguns benefícios que eles acabam tendo, eles têm um benefício a mais, que é uma isenção que eles acabam recebendo. Mas no próprio informe de rendimento que você puxa lá no INSS, já vem mostrando bonitinho o campo de rendimento isento e o campo de rendimento tributável com o valor correto. Só erra quem copiar e colar errado. Só isso, só. Só erra se você chegar, por exemplo, no aposentado e falar: quanto você recebeu no ano? Ele falar 30 mil. Ah, tá bom. Então aí você vai lá no programa 30 mil. Não é assim que funciona, né? Você precisa dos documentos que comprovem o que o aposentado está falando. Quando ele te trouxer o documento, que no caso é o informe de rendimento, no próprio informe já vai estar mostrando onde ele tem que colocar. Mas o professor vai desenrolando isso com vocês durante a aula, beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos, ó. Doação, então vocês entenderam que é isento. Ah, mas
mas precisa de procedimento. Cara, vamos lá. A gente tá falando de imposto de renda. Se tem que ter procedimento no estado que você tem para pagar outro tipo de tributo, é outra questão. É outro assunto. Para imposto de renda, que é isso que você tá aprendendo aqui, você só precisa saber que é isento. Tranquilo? Então vamos lá. Recebeu mais de 40 mil, precisa entregar a declaração do imposto de renda. Rendimentos da atividade rural. Obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural num limite acima de 142 mil, né? Então, quem tiver aí da parte de atividade rural que teve essa receita anual acima de 142 mil, precisa entregar a declaração. Ou que pretenda compensar prejuízos que teve, né? Tem o livro caixa de atividade rural, então você tem aí a possibilidade de acabar compensando alguns prejuízos. Quem se enquadrar nisso aqui também tem que entregar o imposto de renda. Bens e direitos acima do limite. Comprou um bem que te custou mais de 300 mil reais. Galera, te custou. Quando eu falo custou, é o valor que você pagou, tá bom? Teve posse ou a propriedade em 31 de dezembro do ano calendário de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 300 mil. Custou 300 mil. Não é... Paguei 300, mas o bem tá valendo 1,5 milhão. Ah, então é 1,5 milhão. Não. Declaração do imposto de renda é regime de caixa. É quanto você tirou do bolso e pagou. Então, né, a transação ali 300 mil é isso que funciona. Tranquilo? Então vamos que vamos. Olha só. Ganho de capital e bolsa de valores. Obteve ganho de capital na alienação de bens, ou seja, ganho de capital é você vender algo que estava registrado na declaração do imposto de renda por um valor superior àquele, né? Isso é um ganho de capital. Ou realizou operações em bolsa. Galera, investiu 1 centavo na bolsa, já está obrigado a entregar imposto de renda, tá? 1 centavo. Esse é um dos principais temas que fizeram várias pessoas caírem em malha fiscal. Investir em bolsa de valores e não entregar a declaração do imposto de renda. Beleza? Então, o professor falou, investiu em bolsa de valores e teve ganho de capital, certo? Vai ter que entregar a declaração do imposto de renda. Isenção de ganho de capital. Optou por ter isenção, que é uma regra que o professor vai detalhar com vocês, que você vende um bem, uma casa, para comprar outra em até 180 dias, né? Se você utilizar a mesma grana que você ganhou daquela casa que você vendeu para comprar outra em até 180 dias, você entra aqui na regra de isenção e, por conta disso, obviamente, você tem que prestar as contas com a Receita, né? Tem que prestar a conta com a Receita, porque a Receita precisa saber se você, de fato, bateu essas datas. Tem mais uma questão aqui. Quem começou a ser residente no Brasil, ou seja, estava fora do Brasil, voltou para o Brasil, ou alguém de outro país que começou a ser residente no Brasil, né? Precisa entregar a declaração do imposto de renda. E, por fim, quem recebeu o auxílio emergencial e, além de receber o auxílio emergencial, recebeu R$ 22.847,76, que foi o que aconteceu com muita gente, né? Que acabou, o próprio programa acabou mostrando ali que a pessoa tinha que devolver o valor do auxílio, né? Porque ela recebeu sem ter que receber. Isso aqui já era uma regra que a Receita Federal já tinha colocado, tinha lei especificamente sobre isso. Quem recebeu 22.847, além disso, recebeu o auxílio, além disso, preste atenção, hein? Recebeu o auxílio, precisava devolver o auxílio. O professor pode parcelar? Não, tem que devolver em uma única paulada, que é o que muita gente ficou com dúvida. Ah, mas eu não estou encontrando onde parcela. Não, mas você não pode parcelar. Infelizmente é assim que funciona, tá? Galera, muita gente fica se perguntando, ah, professor, mas seria legal se tivesse um lugar que eu conseguisse pesquisar, professor, esse tipo de coisa que você está falando, porque pode mudar, pode acontecer alguma coisa diferente, né? Seria legal se tivesse um lugar que eu pudesse pesquisar, né? Quem de fato está obrigado, né? Para poder mostrar para o meu cliente uma base legal, alguma coisa do tipo. E não é que tem esse lugar, galera? Olha só. Todo ano a Receita Federal publica uma instrução normativa. Ela normalmente publica até o último dia de fevereiro. Todo ano, professor? Todo ano. Mas todo ano, professor? Todo ano. Professor, aquela lista que você acabou de falar, você tirou de onde? Eu tirei da instrução normativa, que está válida até o momento, que foi publicada no dia 24 de fevereiro desse ano. Do ano passado, quer dizer, né? De 2021. Ou seja, fevereiro de 2022... a Receita Federal tem que postar uma nova instrução normativa. Somente após ela postar essa nova instrução normativa que começam os jogos.
Eles postaram a nova instrução normativa, em sequência já sai o programa atualizado, né? O secretário lá da Receita Federal faz uma live no YouTube dizendo que mudou no programa e tudo mais, e a gente começa as brincadeiras, né? Então é assim que funciona. Então, professor, para eu saber quem está obrigado a declarar, assim como todos os detalhes que eu preciso em relação à declaração de cada ano, é só olhar a instrução normativa? Exatamente, é só olhar a instrução normativa. Então, todo ano vai ter uma, é só você buscar a instrução. Ó, eu mal comecei, já chega exatamente a parte que eu falei para vocês. Da obrigatoriedade da apresentação, são 8 itens. 8 itens, ó. Quem recebeu mais que 28 mil, 40 mil de isenção. Teve gente que perguntou, herança isento? Para imposto de renda, sim. O que você está recebendo, inclusive você vai levar para a ficha de rendimentos isentos não tributáveis e depois levar para bens e direitos, se acaso for um bem ou um direito, obviamente. Olha só, aqui você consegue pegar todos os pontos, então são basicamente 8. Muita gente vem com muita pergunta. Ah, investir em Bitcoin. Sou obrigado a declarar imposto de renda? Ah, briguei com meu marido e ele pegou o dinheiro da minha conta e sumiu. Sou obrigado a entregar imposto de renda? O meu marido não paga pensão. Ou o meu marido não quer sei lá o quê. A minha esposa fez não sei o quê. Sou obrigado? Galera, só tem 8 pontos aqui. 8. Ó, 8. Começa aqui e termina no auxílio emergencial. É só isso. Você só precisa saber disso aqui para responder essa sua dúvida, de quem tá obrigado e quem não tá. É só isso. Mentira, professor. É só isso. Eu tô falando sério. Todo ano vai ter só isso. Então você vai fazer o seguinte. Todas as vezes que você se questionar se você tem que entregar a declaração ou não, se você tem que entregar, você vai vir na instrução normativa que vai estar vigente no ano, só você entrar lá no gov.br, na parte de meu imposto de renda, ali tem tudo. Você vai ler os 8 pontos que tem lá. Se você não se enquadrar nos 8, desencana. Simples assim. Tá, professor, e se eu estiver obrigado a declarar? Como que eu sei que eu tenho que colocar um carro que eu comprei por 34 mil? Como que eu sei que eu tenho que colocar o Bitcoin que eu investi? Como que eu sei que eu tenho que colocar a moto que eu comprei? Participei de um consórcio, como que eu sei? Aí é outra questão. Entende aqui que são 2 pontos? Primeiro você entende se você está obrigado ou não a entregar a declaração. Como que você sabe disso? Olhando a instrução normativa, só tem 8 pontos para você ver. Não vai travar só, é 8 pontos. É menos que uma página. Você já vai entender facinho. Todo ano tem uma atualizada. Feito isso, se a resposta for sim, aí você vai para o segundo ponto que o professor vai falar para vocês agora. Estão entendendo a lógica? Estão entendendo a lógica? Estão conseguindo acompanhar? É a mesma lógica que eu ensino para os meus alunos lá do meu treinamento em formação em especialistas em imposto de renda. Eu tô com mais de 2.000 alunos, olha só. Peguei gente do zero, consegui levar para um alto nível, para nível de declaração de investidores. Só para você ter uma noção do que o professor já conseguiu fazer. Hoje o nosso treinamento é um dos maiores do Brasil, então foca no que eu tô te falando. Olha lá os 8 itens. Ah, eu tô obrigado porque eu investi na bolsa. Tô obrigado porque eu ganhei mais de 28 mil reais. Qual que é o segundo passo, professor? Abrir o programa do imposto de renda. Você vai abrir o programa, vai baixar. Você vai baixar a qualquer momento. Pelo celular você baixa, pelo tablet você consegue baixar. Você consegue entrar por dentro do tal do ECAC, né? Que é o acesso direto à declaração. Você consegue baixar no seu notebook. De qualquer ano anterior você consegue fazer isso. Não dói, não machuca, é só você fazer isso. Vai dar certo. Você vai baixar o programa. Você vai passar em ficha por ficha. Chegou na primeira ficha, identificação do contribuinte. É os seus dados que você vai colocar ali. É os dados do seu cliente que você vai colocar ali. Segunda ficha, dependentes. O professor vai explicar o que é o dependente, a lógica do dependente, alimentado, e assim sucessivamente. Você vai entendendo a lógica de cada ficha e depois você se questiona. Eu entro nessa lógica? Se eu não entro nessa lógica, eu não tenho que colocar. E assim você vai replicando para todas as fichas. Então, primeiro você vai ver os 8 itens para saber se você está obrigado a declarar imposto de renda. Estando obrigado, você vai pegar o programa, vai ver quantas fichas tem no programa, é menos de 20 fichas. Cada ficha tem uma lógica, inclusive a própria ficha é autoexplicativa.
que é o que eu vou mostrar para vocês e é o que eu mostro para os meus alunos, né? Ó, galera, olha só, a ficha é autoexplicativa. Só falta a ficha colocar uma seta amarela e coloque aqui o seu salário. E detalhar, o seu salário é aquilo que caiu na sua conta que a empresa pagou. Só falta a ficha dizer isso para você. Ela é autoexplicativa e eu vou provar isso para vocês. Por isso que a dona Clementina da Lan House cobra R$30 para fazer o imposto de renda. Se fosse um bicho de 7 cabeças, a dona Clementina da Lan House não cobraria 30 conto, sendo que ela não entende absolutamente nada de imposto de renda e ela só sabe fazer o que ela sabe fazer porque ela lê o programa e ela lê a instrução normativa. É por isso que ela sabe. Diferente de você que está aqui para ser especialista, para dar um outro nível. Quer ou não quer ser especialista? Quer entrar em debates de imposto de renda e conseguir defender a sua causa e conseguir justificar para o seu cliente o porquê que você está cobrando aquele valor? Essa é a sua diferença da dona Clementina. Agora você está entendendo por que você passa nas ruas e tem um monte de plaquinha? Faz imposto de renda, 50 conto, 20 conto. Entendeu por que isso acontece? Acontece porque eles simplesmente baixam um programa e lê o que o programa está falando. Eles conseguem declarar uma declaração simples. Obviamente, se tiver algum problema, alguma coisa, é muito provável que eles não vão conseguir fazer. Vai terceirizar para quem sabe. Mas eles conseguem desenrolar uma declaração simples. Entendeu agora a lógica? Entendeu? Eu quero que você vá muito além disso e você vai. Tranquilo?